never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Estou com muita saudade de vocês, de estar pertinho, da gente poder ter esse contato mais próximo, da gente poder fazer nossas obras na sala de aula. Mas, pelo amor que nós temos a vocês, a nossa família, a nós mesmos, nós devemos nesse momento respeitar a recomendação de isolamento social, distanciamento social, né? Acredito que vocês já devam saber o que nós estamos enfrentando, né? Nós estamos enfrentando uma pandemia, né? Essa pandemia, ela acontece quando um vírus ou uma doença se espalha pelo mundo, né? Por vários países, como que está acontecendo agora. E nós estamos enfrentando um vírus chamado coronavírus. Esse coronavírus, ele é causador da doença Covid-19, né, o nome da doença que foi dada. Então, a Covid-19 é uma doença que afeta a nossa saúde, como as outras doenças, mas ela também pode levar à morte. Então, por isso que é de suma importância que nós nos cuidemos e cuidemos da nossa família, dos nossos colegas, cuidemos de quem nós amamos e sempre pensando no bem maior de todo mundo, certo? E para o enfrentamento dessa doença, né, da Covid-19, para a gente evitar que ela se espalhe mais ainda, que ela chegue às pessoas que nós amamos, que ela chegue às pessoas e às famílias, nós precisamos ter alguns cuidados. Esses cuidados devem ser levados à risca, né? O primeiro e mais importante cuidado que eu peço a vocês, e não importa a sua religião, qual a igreja que você frequente, é a oração. Nós devemos nos manter em contato com Deus, pedindo a Ele proteção, pedindo a Ele misericórdia e agradecendo pela nossa vida todos os dias, certo? Essa recomendação é a maior de todas. Mas Deus, Ele vai fazer a parte que cabe a Ele. E nós vamos fazer a parte que nos cabe, certo? Deus, Ele deixou maneiras com que a gente pudesse descobrir como se prevenir. E, mais uma vez, eu gostaria de mencionar a importância dos estudos científicos, né? Quantos médicos, quantos cientistas estão lá estudando, batalhando, pesquisando dia e noite maneiras de enfrentar e de destruir esse inimigo que é o coronavírus, certo? Então, nós devemos respeito a esses profissionais e agradecimento também. Então, por isso que é tão importante a educação, né? O conhecimento, ele pode nos livrar de muitos males, ele pode prevenir a nossa saúde, ele pode prevenir muitas coisas ruins de acontecer conosco, com a nossa família. Então, o conhecimento, ele é muito importante, certo? Então, esse conhecimento descoberto por eles, cientistas e estudiosos, eles viram que o coronavírus, ele é um vírus que ele tem uma capa de gordura ao redor dele, certo? Que é a proteção dele. Então, para destruir o nosso inimigo, nós precisamos saber como atacá-lo, né? E para atacar o coronavírus, que é a prevenção, e destruir essa camada de gordura, nós devemos fazer a higienização com água e sabão do nosso corpo todo, da nossa casa, das coisas que nós compramos, que os pais trazem no supermercado, tem que ser tudo higienizado. Mas principalmente a higienização das nossas mãos, tá? Então vamos lavar a mão com frequência, com sabão e água. Lavar entre os dedos, certo? A parte interna, externa das mãos, a pontinha dos dedos, o polegar, o punho, certo? Sabão e água. E na falta do sabão e água, os estudos científicos mostram que o álcool gel, ele é capaz também de destruir essa camada de gordura, eliminando assim o vírus, matando assim o vírus, certo? Então, vamos fazer isso sempre, porque a gente toca em muita coisa, a nossa mãozinha, ela anda muito, ela toca muito, toca o rosto, então nesse movimento a gente pode estar fazendo alguma coisa que nos prejudique, tá? Assim você vai prevenir sua saúde e da sua família, das pessoas que você ama, tá? A recomendação também é não sair de casa, ficar em casa só com a sua família que mora com você. Mas, se por acaso necessitar a sua saída para algum lugar, vá sempre usando máscara e use-a corretamente, tá?
máscara cobrindo nariz, queixo, colocadinha na orelha ou com elástico atrás da cabeça. Ela não deve ficar folgada e nem apertada. E você não pode ficar tocando na máscara. Tirando, põe no queixo, põe na boca, põe no queixo. Tira, coloca em qualquer lugar, coloca de novo. Não. Higienize suas mãos, coloque sua máscara, tire-as somente depois de higienizar suas mãos novamente, tá? Então, uso correto, tá? Não adianta a gente usar e usar de maneira errada, porque a prevenção não vai acontecer. Ela só acontece quando a gente utiliza ela corretamente, tá? Eu só não estou usando máscara aqui com vocês porque eu estou dentro da minha casa, tá? Mas sempre que há necessidade de eu sair, eu uso a minha máscara, tá certo? Então, em casa, você não há necessidade de usar máscara porque você está com a sua família que também não saiu. E se sair, todos usando máscara, tá? Entendido? Então, vamos dar início à nossa primeira aula do segundo bimestre, isso mesmo. Parabéns a vocês que realizaram as atividades brilhantemente no primeiro bimestre. Me enviaram as fotografias, ficaram maravilhosos os trabalhos de vocês e fiquei muito contente em ver que vocês estão estudando, estão se empenhando e caprichando nas nossas atividades, certo? Parabéns mais uma vez, gostei muito. E vamos continuar assim, estudando e mandando feedback para a professora, tá bom? Eu adoro ver os trabalhos de vocês. E hoje nós vamos continuar falando sobre artistas. O artista da vez é um artista brasileiro, tá? Alguns artistas, eles buscam representar em suas obras temas sociais, temas que envolvam a sociedade, tá? Então, eles costumam representar o dia a dia dos brasileiros, né? Representar a cultura brasileira, como os brasileiros viviam antes. E o artista que nós vamos estudar hoje é um artista muito conhecido, um artista que foi de grande importância no século XX e até hoje, claro, né? Então, ele é um artista do século XX. O artista é Cândido Portinari. Cândido Portinari nasceu em Brodowski, em São Paulo, então é brasileiro, como eu disse a vocês, e ele foi criado numa fazenda de café, certo? Naquela época, no século XX, era muito comum as pessoas viverem nessas fazendas de café, porque o café, né, é um produto brasileiro que era vendido, né, e exportado também para outros países. Então, Cândido Portinari, ele resolveu registrar as mazelas, a cultura, toda a emoção do povo brasileiro em suas obras, certo? Então, Cândido Portinari, ele pensou o quê, né? Em enaltecer a cultura brasileira. E com isso ele ganhou muitos prêmios, né? Ele viajou para a Europa, ele estudou na Europa e ele volta para o Brasil ainda com mais vontade de representar a cultura brasileira, certo? Então, aqui no Brasil, ele participou ativamente de muitos projetos, de muitos estilos, de muitas construções ao lado de poetas, escritores, artistas também, né? Então, a trajetória dele fez com que ele ganhasse muitos prêmios, né? Prêmios que colocavam o Brasil em âmbito de conhecimento mundial por suas obras, né? Como suas obras retratavam o Brasil e o brasileiro, então nós ficamos conhecidos em outros países também pelas obras de Cândido Portinari, certo? Então, como ele exalta a cultura do povo brasileiro, né, a natureza, a nossa história, ele faz esse trabalho muito bem. Lá no livro de vocês tem um pequeno texto sobre ele, tá? Que vocês vão fazer a leitura em casa, certo? Sobre Cândido Portinari. Então, o tema que ele gostava de pintar, lá no livro de vocês tem, vocês podem até grifar, eram crianças, o povo brasileiro, nossas tradições e também festas religiosas e os nossos problemas sociais. Sim, é de suma importância a gente ver os registros dos problemas sociais, porque os problemas da sociedade, elas refletem como a sociedade vivia e elas vão refletir também no futuro, certo? Então, por exemplo, nós estamos passando por um período de enfrentamento a uma pandemia. Mais na frente, daqui a alguns anos, nós vamos estudar obras de arte desse período, artistas que resolveram registrar esse período, né? Nós vamos estudar e os nossos descendentes também vão conhecer esse período através da história e da arte, certo? Então, voltando a Cândido Portinari, como eu estava dizendo,
Ele ganhou muitos prêmios com suas obras. E essa obra que aparece no livro de vocês na página 22 é uma das obras que facilitou que ele ganhasse o prêmio, né? É a obra Café. Como ele vivia em pequena fazenda de café de Brodowski, em São Paulo, ele foi criado lá, sua família era pobre, ele registrou como que era, que acontecia nas fazendas de café. E aí vocês podem ver, né? Pessoas trabalhando, vejam que ele coloca os braços bem fortes, as pernas bem fortes, também bem grossos, e geralmente ele pinta, né, as pessoas afrodescendentes, que eram os trabalhadores que tinham massa no Brasil, que eram os escravizados. Coloca eles com sacos de café na cabeça, desculpem. E a gente pode ver que esse exagero que ele colocou nos braços e pernas era para representar a força desse povo, né? Que não era só uma força física, mas uma força de resistência, por resistir a tanto sofrimento e continuar ali, vivendo, lutando e ganhando o seu pão de cada dia, certo? Então, os escravos, eles merecem nosso respeito, eles merecem sim a nossa valorização, tá? Eles foram um povo muito sofredor. Então, Cândido Portinari ganhou um prêmio em Nova York com essa obra Café, tá? Como ele gostava de representar as mazelas da sociedade também, ele fez uma outra obra que está no livro de vocês, na página 23, que é essa aqui. É uma obra muito chocante, tá? Vocês vão ver no livro de vocês melhor, que é a obra Os Retirantes, tá? O que são os retirantes? Retirantes vem de retirar, né? Então, quem eram os retirantes? Eram aquelas pessoas que viviam nas regiões, principalmente Nordeste, regiões de escassez de chuva e de água, né? E quando chegava o período da seca, eles sofriam muito pela falta de alimentação, porque a agricultura ficava parada, né? Não tinha como plantar, colher frutos para se comer. Então eles migravam, eles saíam da sua região e procuravam uma vida melhor e mais digna em outro lugar. E eles saíam muitas vezes sem comida, sem água, andando vários dias em sol ardente, sofrendo. E aí vocês vejam que ele representa os retirantes, certo? Magros, né? Que já denota a desnutrição, maltrapilhos, com apenas algumas trouxinhas, né? Toda a família junta, se mudando de um lugar para o outro. Então, nessa obra aqui, Portinari, ele faz uma grande denúncia social, né? Uma crítica social, que é possível a gente ver também na obra de outros artistas. Mas ele faz isso muito bem porque ele conhece de perto essa história, né? Ele conheceu de perto, ele vivenciou essa história. Então, Cândido Portinari, ele continuava firme nessa temática, né? Que era a temática de questões sociais, e aí ele pinta muitas obras. O Mestiço, As Lavadeiras, O Menino Jogando Peão. Mas Cândido Portinari, ele tem consigo de levar, né, para conhecimento de inúmeras pessoas a vivência brasileira, né, a vivência do povo brasileiro, certo? Eu vou colocar algumas imagens de Cândido Portinari para a gente analisar com essa temática, né, de temas sociais. Ele também representou muito a infância dele, né, na fazenda. Mesmo sendo um menino pobre, vivendo na fazenda de café, a gente sabe que no espaço rural a vida da criança é livre, né? Mais solta, ela brinca, tem aquela ligação com a natureza. Então, Cândido Portinari ele também representa sua alegria da infância, certo? Em suas obras. Então, ele é um artista assim ímpar para o Brasil, porque ele enaltece a nossa cultura e também mostra pra gente como era a vida na sociedade brasileira no século XX, certo? E na página 24 tem uma atividade, é hora de pôr a mão na massa, tá? A página 24, ela pede a vocês que vocês escolham um tema e pinte um lindo quadro, tá? Como nós estamos respeitando o distanciamento social, o isolamento social, e eu não quero que vocês saiam na rua, tá? Todo mundo em casa. Vocês vão usar o material que vocês têm em casa para realizar esse quadro. A gente sabe que uma obra de arte ela pode ter inúmeros suportes. Eu posso fazer ela na parede, eu posso fazer ela numa tela, numa cerâmica, num pedaço de papel, num papelão, num pedaço de tecido. Então você vai usar o material que você tem na sua casa
para pintar esse quadro, escolher um tema, tá? Você vai escolher um tema, assim como o Cândido Portinari escolheu os temas dele, e vai pintar o seu quadro. Pintar maravilhosamente, do jeito que vocês fazem, tá? Caprichando. Enaltecendo a nossa cultura alopedrense, a nossa sociedade, o modo de vida. Escolher um tema relacionado a isso, tá? Da preferência de vocês, que vocês conheçam. Quando a gente vai pintar uma obra, é importante que a gente escolha um tema que a gente conhece, tá? Porque a gente vai saber como pintar ele melhor. Depois de você pintar o seu quadro, você vai responder as questões da página 24, tá? Que são 3 questões, tá? Vão continuar fazendo assim, fotografando e enviando para a professora no grupo do WhatsApp que nós temos, certo? Esse quadro, ele vai ser pintado por você, fotografado e enviado, e também você vai enviar foto da atividade respondida, certo? Vocês devem enviar de acordo com o cronograma de envio de atividades que as professoras já colocaram lá no nosso grupo, tá? Então atentem para a data da entrega de atividade de arte, certo? Um beijo para vocês. O nosso conteúdo hoje foi esse, sobre Cândido Portinari. Eu vou deixar um segundo videozinho mostrando algumas outras obras de Cândido Portinari, certo? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e não esqueçam, higienize bem suas mãos, cuide da sua casa, da sua família e de quem você ama. Cheiro!